Graça e paz. Nós vamos continuar falando sobre o tema que foi iniciado aí na semana passada, em relação à vida dos santos da igreja. E hoje a gente vai falar sobre São João. Eu me lembro de uma história do finado Robson Cavalcante, bispo anglicano, e eles, muito ali dentro da cultura do Recife, a arquidiocese que ele estava à frente, celebrava esse dia, né? E aí conta que um vizinho provocou o filho dele, vocês são idólatras, fica comemorando aí. E aí o filho dele voltou triste, ele falou, o que o pai ensinou para você? Volta e fala para ele. A gente não é idólatra coisa alguma, estamos comemorando o aniversário do priminho de Jesus. Pá, soltou os negócios. Uma cultura diferente. Quando a gente fala São João, os cristãos ficam meio assim, como se a gente não fosse santo. Esquecemos que o apóstolo Paulo chamou o pessoal da igreja de Corinto de santo, aos santos da igreja de Corinto. Se você não lembra, na igreja de Corinto tinha um cidadão lá que estava tendo relações com a madrasta. Na igreja de Corinto, ela era dividida por classes sociais. Ela se dividia por preferência, predileções, e mesmo assim, Paulo, quando dirige a carta a eles, fala aos santos da igreja de Corinto. Se aquele pessoal é santo, os apóstolos são santos, nós somos santos, porque santidade não tem a ver com a nossa natureza. Santidade tem a ver com o chamado de um Deus santo. Então nós somos santos por causa desse chamado, não pela nossa natureza, mas por causa daquele que nos chamou. E hoje eu gostaria de enfatizar então a vida do priminho de Jesus. Queria que você abrisse comigo lá em Lucas capítulo 3. Vamos pensar um pouco na vida desse homem de Deus. Lucas capítulo 3, a partir do verso 1. E é claro que a nossa abordagem é totalmente diferente da Igreja Católica Apostólica Romana em relação a eles, né? Inclusive foi um ponto de divergência ali que propiciou a reforma protestante. Nós olhamos para esses homens como homens que nós aprendemos com as suas virtudes, com as suas falhas, e a gente olha para a vida deles, vê a graça de Deus e vai aprendendo com eles. Para nós reformados é somente a graça, é somente Cristo. Na concepção soteriológica, a doutrina da salvação dos católicos apostólicos romanos no contexto de Lutero, por exemplo, eles não criam que era somente o sacrifício de Cristo que trazia a salvação, mas era o sacrifício de Cristo, era a piedade dos santos, cuja graça de Deus na vida deles se transformava numa espécie de depósito bancário, que era isso aplicado na vida dos fiéis via os sacramentos. Isso ajudava no processo de salvação dos fiéis e também somava-se a isso as boas obras dos próprios fiéis. É por isso que Lutero fala, não, é a graça que salva. E aí posteriormente veio aqueles princípios que a gente conhece bem, que é sola gratia, somente a graça, sola fide, somente a fé, solus Christo, somente Cristo. E aí vai ficando claro que para nós é Cristo, o sacrifício de Cristo é suficiente, mas naquele contexto eles imaginavam diferente. Então a gente olha para a vida desses homens aprendendo com a beleza da vida deles e também com os defeitos deles, né? A gente vê e aprende também com as suas limitações, suas falhas. Hoje a gente vai olhar para a vida desse grande homem de Deus, chamado João Batista. Diz assim, Lucas 3, verso 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos, governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Tracônites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás, sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Percorreu ele toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro. O que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Dizia João à multidão que saía para ser batizada por ele, raça de víboras,
Quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzir frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos Abraão por pai, pois eu vos digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então a multidão interrogava: que faremos, pois? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver alimento, faça da mesma maneira. Chegaram também alguns cobradores de impostos para serem batizados e lhe perguntaram: mestre, que devemos fazer? Respondeu-lhes: não peças mais do que vos está ordenado. Então os soldados o interrogaram: e nós, que faremos? Ele lhes disse: a ninguém trateis mal, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e pensando todos de João em seus corações se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão para limpar a sua eira e ajuntar o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim admoestando-os, muitas outras coisas anunciava ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, a de lançar João no cárcere. Pai, te damos graças pela tua palavra, pedimos que nesse momento o teu Espírito venha conduzir esse momento e ministre nos nossos corações. Abra, Deus, o nosso entendimento para absorver a tua palavra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Certa ocasião, Jesus disse que dos nascidos entre mulheres não havia ninguém maior do que João Batista. Isso é curioso porque quando a gente lê sobre a vida de João Batista, não há registro de nenhum milagre, de nenhum grande sinal. Ele não tinha influência política, ele não destruiu exércitos. Ele era um cara simples e Jesus diz: não há ninguém maior do que ele. Claro, não contando o próprio Filho de Deus, mas destacando a grandiosidade desse homem. E quando nós percebemos a vida de João Batista, a gente pode dizer que o texto de João 3:30 se torna um grande lema da vida desse homem, quando ele diz: importa que eu diminua e que ele cresça em mim, que é o que nós acabamos de cantar. Importa que eu diminua. Como o meu amigo Mateus Viana gosta de falar, ele vivia o efeito gangorra. Eu preciso diminuir para que Cristo apareça na minha vida. João Batista sempre viveu apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para trazer um pouco para o nosso contexto, pensa numa peça de teatro, num apresentador, que vai para o centro do palco e diz: senhoras e senhores, apresento tal, e sai de cena. E João Batista é esse sujeito, que entra no palco e diz: eu vos apresento o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A vida inteira de João Batista é apontando para o Filho de Deus, se alegrando no Filho de Deus. Ainda no ventre, o texto diz que Maria chega, tinha acabado de ficar grávida, e Isabel diz: o bebê no meu ventre se agitou, e ela fica cheia do Espírito Santo e começa a glorificar a Deus. Olha só, tem gente que defende aborto. Ela tinha acabado de engravidar, e ali é detectado a vida do Salvador do mundo por aquela criança. Já no ventre ela se alegra diante da presença do Filho de Deus. O que tornava esse homem grande, essa capacidade de em todo o tempo apontar para Cristo. Sabe por quê? C.S. Lewis nos ensina que nós descobrimos a nossa identidade é justamente quando nós mais buscamos a presença de Deus. Não é no sentido de você se anular, mas quanto mais a gente busca Deus, quanto mais a gente vai ao encontro de Deus, mais a gente descobre quem nós somos, para o que nós fomos feitos. Inclusive em Apocalipse fala que vai ser dada uma pedra branca com um novo nome, e a gente vai reconhecer a nossa identidade. A nossa identidade é encontrada no Filho, encontrada em Deus. Por isso que precisamos estar mais e mais perto de Deus e apontando como João Batista sempre fez desde o ventre de Isabel
ele apontava para o Filho. A grandeza de João Batista é a sua capacidade de viver esse efeito gangorra, diminuir para que Cristo apareça mais e mais em sua vida. É um homem totalmente comprometido com Deus. É um homem que conhece o seu papel nesse mundo, a sua função como servo, como arauto do rei, como aquele que vai à frente anunciando a chegada do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Era isso que o arauto fazia, ia à frente trazendo as boas notícias, proclamando a chegada do rei. E João Batista está à frente preparando o caminho para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então ele sabe o seu papel de servo, ele sabe que ele é um servo de Deus, sua missão está em apontar para o Filho de Deus. Quando as pessoas vão até ele, ele aponta para Cristo. Ele aponta para os discípulos que vão se tornar discípulos de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e daquele momento em diante, 2 desses começam a seguir Jesus, se tornam discípulos de Jesus. Ele aponta para Cristo. Ele tem total compromisso com o Rei. E eu diria, a partir desse compromisso, eu gostaria de destacar algumas verdades nesse texto, desse forte compromisso de João Batista, que a gente deve aprender com esse grande homem de Deus. E o primeiro deles, eu diria que é o compromisso com a presença do rei. Veja comigo aí a partir do verso 1 que nós lemos aí. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia, Traconites, Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo, verso 2, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Essa palavra sumo sacerdote, se você olhar o significado dela, ela tem a ver com único, proeminente, chefe. E aí Lucas está registrando o evangelho dele e fala assim: João Batista surgiu nesse tempo onde Anás e Caifás eram um sacerdote, eram único sacerdote, eram chefe dos sacerdotes. Porque o que Lucas está fazendo aqui é denunciar que tem alguma coisa errada naquele tempo. Porque não tem como 2 pessoas serem sumo sacerdote. Só existe um que é sumo sacerdote. E quando ele cita Anás e Caifás são sumo sacerdotes, ele está querendo mostrar que tem alguma coisa de corrupta acontecendo no templo. O que estava acontecendo de fato naquele contexto era que quem mexia os pauzinhos, quem mandava, era Anás. Anás era sogro de Caifás. E Anás havia sido sumo sacerdote muitos anos antes. E depois que ele cumpriu o sumo sacerdócio, ele colocou um filho dele e exerceu através do primeiro filho. O primeiro filho acabou, ele colocou o segundo filho e exerceu através do segundo filho, do terceiro filho, do quarto filho, do quinto filho. Aí acabou os filhos, ele pegou o genro, Caifás, e exerceu através de Caifás. Mais ou menos o que você vê na nossa política brasileira. Mandava em Jerusalém. Ele estava usando os filhos, a família, ele tomou conta do sistema. O sistema de religiosidade, presta atenção que eu vou usar a palavra religiosidade, porque a gente não tem nada contra a religião. O ser humano é essencialmente religioso, mas a religiosidade farisaica havia tomado conta do templo. E como o homem tomou conta do templo, o templo estava tomado pela corrupção, Deus não estava mais no templo. Por quê? Porque João Batista é a voz daquele que clama no deserto. E quem está clamando no deserto é o próprio Deus. E João Batista tem compromisso com Deus. E porque ele tem compromisso com Deus, ele não perde tempo no templo. Ele não perde tempo com as coisas dos homens. Ele não se importa. Se Deus está no deserto, é lá que eu estarei. Porque o meu compromisso é com a presença do Rei. Não é com vaidades humanas, não é com pompa, e esse é o desdobramento de você ter compromisso com a presença do Rei. Muitas vezes, por causa do seu compromisso com a presença do Rei, você vai ter que abrir mão de muitas coisas.
talvez do reconhecimento humano, de aplausos humanos, dos holofotes, e João Batista estava fora dos holofotes. Inclusive, se a gente olhar a genealogia de João Batista, possivelmente era para ele ser o sumo sacerdote, porque ele era da linhagem de Arão. Provavelmente ele era para exercer o sumo sacerdócio, só que o templo foi tomado pelo homem e Deus levanta o seu sacerdote, o seu profeta, e ele está lá andando na beira do Jordão, nas comunidades simples, pregando para esse povo que é escolhido por Deus, é eleito por Deus. Obrigado, Leão. E ele está lá porque ele tem compromisso com Deus, com aonde Deus está. O nosso compromisso com a presença do Rei leva a gente muitas vezes a ter perdas na vida, mas não importa, porque estando com Deus, o deserto se torna o melhor lugar para a gente estar. Muitos aqui possivelmente abriram mão de coisas, nós abrimos mão de coisas, de lugares que talvez traziam mais oportunidades para quem já exerceu o ministério. Talvez você tinha mais portas abertas, mas a partir do momento que você percebe que existem linhas, doutrinas, sistemas ali que são antagônicos a Deus, é melhor deixar esse lugar e tudo os favores que aquilo pode acarretar e trazer para nós, para estarmos comprometidos com a presença de Deus. Inclusive, o fato do pecado dos homens, das injustiças dos homens, da corrupção humana, nunca pode ser uma desculpa para você e eu não buscarmos a face de Deus. Porque tem gente que sempre lamenta olhando para o passado, uma época que eu buscava a Deus, eu estava na presença de Deus, eu meditava, não sei o quê, mas eu tive muita decepção, muita frustração, eu me fechei. Isso é desculpa nossa, porque em Cristo a gente tem acesso à presença de Deus. Jesus nos ensina no Pai Nosso que a gente pode ter intimidade com Deus como? Ele ensina lá, entra no teu quarto, fecha a porta e ora teu Pai que vem em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. A palavra lá, quarto, é tameion, é uma sala-depósito, onde o judeu guardava seus objetos de valor, ou seja, só entra gente íntima, chegada. Ele está dizendo, você precisa ter essa intimidade. Então tem muita gente que às vezes se fecha numa desculpa de decepções passadas para não buscar a Deus. Isso nunca pode ser desculpa para nós não buscarmos a Deus, intimidade com Deus, comunhão com Deus. Nós precisamos aprender com esse homem a ter compromisso com a presença do Rei, a buscar mais e mais a presença de Deus. E não importa se a gente, para ter essa presença em nós, esse compromisso, a gente tenha que estar no deserto. Não importa se a gente deixe de lado a corte do Egito, deixa os favores do rei, deixa a pompa do templo, da religiosidade. Em Deus, o deserto pode se tornar um manancial de águas vivas. O povo abandona o Egito, mas vê a mão de Deus no deserto. Eles andam com Deus no deserto e por 40 anos as solas dos sapatos não estragam. Eles andam com Deus no deserto e vem o maná cair diariamente. Eles andam com Deus no deserto e Deus os protege com uma nuvem durante o dia e com uma coluna de fogo durante a noite, quando caminhavam. Eles andam com Deus no deserto e vem caindo carne quando eles reclamam. Deus, vocês vão entupir vocês de carne agora. Eles veem a mão de Deus em todo o tempo com eles. O mar se abrindo. Porque se você tem compromisso com o rei, não importa o que você perdeu, o deserto pode se tornar um lugar onde você vai ver fontes de águas vivas na tua caminhada. João Batista tem compromisso com a presença do rei. Esse é o compromisso dele. Não importa se ele perde o status, se ele nunca vai ter o status de Anás, de Caifás, se ele nunca vai ter o status desses grandes homens, se ele nunca vai desfrutar dos banquetes, dos favores, da riqueza, porque o texto diz em Lucas 16 que os fariseus amavam o dinheiro e eram avarentos. Não importa que ele nunca vai ter isso, ele tem o que ele precisa, que é a presença de Deus em sua vida. Ou seja, ele tem tudo, porque essa é a visão bíblica. Quando o salmista diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, se a gente for traduzir a ideia, o Senhor é meu pastor, eu não preciso de mais nada.
Não preciso de mais nada. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor. Ele sabe por onde me guiar. Ele sabe do que eu preciso. Então eu não preciso de mais nada. Se eu tenho Deus como meu pastor, eu não preciso de mais nada. Ele sabe cuidar da sua ovelha, das suas ovelhas. Agora, como é que João Batista consegue ter compromisso com a presença do rei no deserto, sendo alvo de tensões, dificuldades, longe de o aparato, do favor, das facilidades que às vezes o sistema pode trazer? Por quê? E como que a gente consegue? Quando a gente tem um profundo senso de missão. João Batista sabe por que ele existe. Ele sabe por que ele está nesse mundo. Ele vai ali à beira do Jordão, começa a pregar o batismo de arrependimento. Ele vai no deserto, proclama para as multidões que vêm ao seu encontro. Ele sabe para que ele existe. Ele sabe que o cumprimento de Isaías é na vida dele. Ele sabe que é um escolhido de Deus para preparar o caminho. Ele tem senso de missão. A gente consegue superar as tensões quando você sabe por que motivo você está nesse mundo. Os motivos gerais, como ensina a Confissão de Westminster, qual o propósito maior do homem? Glorificar a Deus e se alegrar nele, gozar dele para todo sempre. Você descobrir que em Deus você tem tudo aquilo que você precisa e o que o ser humano busca. Como dizia Agostinho de Hipona, tarde vos amei, beleza antiga e tão nova, habitavas dentro de mim e eu lá fora procurar. Ou seja, eu estava procurando esse tempo todo e você estava tão perto de mim, tão próximo. Porque no autoconhecimento a gente vai conhecendo Deus também, Calvino vai dizer isso também nas Institutas. A gente vai percebendo quem nós somos, vai percebendo que Deus colocou a eternidade no coração do homem, e você vai fazendo essas questões cruciais, né? Para que eu existo? O que vem depois da morte? Existe um Deus? Você vai cogitando sobre o ser humano e você vai acabar chegando em Deus. Essas coisas estão entrelaçadas. Então Agostinho estava falando, eu estou procurando tanto tempo, você estava aqui dentro de mim, habitavas dentro de mim, estava próximo. Como Paulo diz para os atenienses, ele está próximo de todos nós. Ele colocou a eternidade no nosso coração. Tem essas missões, esse senso geral, você existe para glorificar a Deus, eu existo para glorificar a Deus, mas as missões específicas que nós temos. O que acontece muitas vezes, parece que a gente perde o nosso senso de missão. E é por isso que se vê perdido na vida, reclamando, olhando para trás, porque você perdeu o senso de missão. Então começa olhando para aquelas gerais, aquelas ordenanças gerais, ide pelo mundo, pregai o evangelho, façam discípulos de todas as nações, e a partir disso você vai se encontrando mais especificamente em Deus, mas foca naquilo que já foi revelado para nós. Todo mundo aqui é chamado para discipular, todo mundo aqui é chamado para pregar o evangelho para as pessoas que não conhecem o evangelho da graça de Deus, estão aí apavoradas, aprisionadas pela culpa, aprisionadas muitas vezes por um falso evangelho, porque infelizmente hoje a igreja evangélica também é um grande campo missionário, porque uma igreja que começou falando somente a graça e o sacrifício de Cristo salva, hoje está colocando um monte de parafernália. Então é o sacrifício de Cristo, mas é a participação da campanha para você se ver livre da culpa e dessas balelas que a gente deve ter ouvido alguma vez na sua vida, né? Traz um sacrifício, uma oferta que Deus vai abrir as portas. Então está cheio de igreja aí que está precisando ouvir o evangelho de novo, ou ouvir pela primeira vez, talvez nunca ouviu de fato o evangelho. Se tornou um campo missionário. Então começa com essas coisas reveladas, começa a pregar, começa a anunciar. Seja um instrumento de Deus, e aí você vai daqui a pouco se percebendo lá o seu dom específico, a sua vocação. Mas João Batista, ele supera as tensões, ele não se importa com o deserto, porque ele sabe por que ele está aqui, ele sabe a razão que Deus tem na vida dele. É com um senso de missão que a gente consegue superar as tensões, porque na hora que a coisa está difícil, aperta, você sabe, Deus, eu sei por que eu estou aqui, eu tenho bem claro as suas ordenanças para a minha vida e vou cumpri-las. Mas o fato dele ter compromisso com a presença do rei leva ele para um outro compromisso, que é o compromisso com a palavra do rei. Ele tem compromisso com a palavra de Deus. O texto diz que ele prega o arrependimento para as multidões,
que ele exalta Cristo sempre nas mensagens, né? Vai vir um aí que é maior do que eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Então qual que é a pregação de João Batista? Pecado, arrependimento, confronto, raça de víboras. Quem disse que vocês podem fugir da ira que se aproxima? Para o ser humano é confronto, para Cristo é exaltação, glória. Hoje parece que a coisa é meio invertida, a gente quer glorificar o homem e tornar Deus o nosso servo. Para João Batista, quando ele olha para o ser humano, ele fala: arrependam-se. Porque a mensagem do Evangelho, que primeiro não confronta, é qualquer coisa, menos mensagem do Evangelho. Porque por mais que a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus, depois da queda, meu irmão, minha irmã, o homem se tornou totalmente depravado, corrompido, pecador, carente da graça e da glória de Deus. Então ninguém aqui é o queridinho, o nosso pecado fez Jesus ir para a cruz. A gente olha para a cruz e fala só do amor, mas pensa também que ele está lá por causa da tua ofensa, do teu pecado, do meu pecado. Então o teu pecado que levou Jesus para a cruz. A tua ofensa a Deus fez isso, ele entregar o filho dele. Então a cruz não fala só do amor de Deus, ela aponta para o tamanho da perdição humana. Mostra como a gente é depravado, corrompido, pecador. Então a primeira mensagem do Evangelho é: arrependa-se, pecadores. Vocês são pecadores. Vocês romperam com Deus. Vocês estão em dívida com Deus. Quem diz que vocês podem fugir da ira que se aproxima? A mensagem de João Batista. Ele vai batizar com o Espírito Santo a quem crê e com fogo para quem não crê. Às vezes o pessoal pentecostal acha que o fogo ali é do Espírito. Não, ali o fogo é de juízo. Ele falou que ele vai queimar toda a palha. Ali a mensagem é de juízo. Ele traz a pá na sua mão. Vai juntar toda a ira. Ele vai batizar com o Espírito Santo os que creem e com fogo quem não crê. Por quê? Porque tem uma mensagem de juízo também. A gente não pode cair no contexto que nós estamos vivendo de relativizar algumas doutrinas aí para não ofender as pessoas, porque hoje a gente vive nessa época da todo mundo ficou ofendido, né? Não vou pregar isso aqui que vai ofender a pessoa. Todo mundo se sente ofendido hoje. E aí tem muitas igrejas, por exemplo, que nunca mais fala do inferno. Não, esquece, fala do inferno não, que isso é complicado. Porque no passado falou-se muito. Tinha igreja que até tinha um tom legalista, mas não é por causa disso que a gente não vai falar de uma doutrina que percorre a Escritura e que Jesus falou bastante também. Então a gente não quer falar porque é ofensivo falar do inferno, falar que pessoas vão serem punidas porque deram as costas para o Filho de Deus, porque não reconheceram a sua dependência de Deus, a sua limitação. A gente não vamos falar disso. Pecados morais, não vamos tocar nesse assunto porque vai ofender a geração atual. Cara, o que adianta não ofender a geração atual e ofender ao Deus santo, santo, santo? Você prefere ofender o homem desse tempo, mas agradar o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra? Ou você ficar bem com o ser humano e ter o Deus Todo-Poderoso irado contra você? João Batista não estava nem aí se ele fosse ofender. Vinha gente simples, o que faz? Arrependam-se dos seus pecados. Vinham gente um pouco mais elitizada, o que a gente faz? Arrependa dos seus pecados. Vieram lá os publicanos, cheios da grana, o que a gente faz? Não cobra mais do que foi pedido. Para de explorar os seus irmãos judeus, porque vocês querem ganhar um por fora, para com isso. Vieram soldados, ele temeu? Contente-se com o seu salário. Não maltratem ninguém, cumpre o papel de vocês que é legal pela ótica bíblica. Tem que ter mesmo polícia, tem que ter segurança, senão imagina o caos, né? Lembra lá o Espírito Santo, o Estado do Espírito Santo, alguns anos atrás, quando a polícia tirou greve, o que aconteceu? Virou um caos lá. A gente precisa de polícia. O irmão tá, né? O Natan, é isso aí. Precisamos de polícia. Paulo diz que a função do Estado é ter a espada na mão.
E é até bom que ele tenha só a espada na mão, que ele cumpra a segurança pública. Que começa a dar muita coisa para ele, vira também, ele não consegue segurar a espada. Aí a gente cai num estado de impunidade. Precisa cuidar da espada, o Estado. A função dele é de segurança pública, função dada por Deus, segundo Paulo em Romanos 13. A não ser que você crê que Paulo não é inspirado por Deus, para você falar, não creio. Tá bom, então o seu problema é com Paulo, lá não é comigo, é com o Espírito Santo, não é comigo, que eu acho que o Espírito Santo não é bipolar, para falar na boca de Mateus de um jeito, de Paulo de outro. O Espírito Santo é Deus. Então é uma função, a gente precisa e João Batista aqui está reconhecendo a função do soldado, é legítima. E aí ele fala, contentes com o seu salário, não venham extorquir, maltratar ninguém, só cumpre o papel de vocês. Cumpre o papel de vocês. Mas ele confronta em todo o tempo, arrependimento. Para soldado, arrependa-se. Para o pessoal mais simples, arrependa-se. Para o pessoal rico, arrependa-se. Não tem preferência de rico, pobre, que tem gente que para o rico baixa o tom da mensagem. Ou às vezes até para o pobre, porque se identifica mais com ele e tal, aí porque foi tomado por um discurso ideológico, aí está do lado dele contra. Não tem essa coisa de, Jesus não é contra o rico, gente, nunca foi. José de Arimateia era rico, onde ele colocou o corpo de Jesus, o túmulo era dele. O problema não é o rico, não é Jesus com o rico, é que geralmente é do rico com Jesus, é o contrário, né? Geralmente o rico, segundo lá o jovem, ele tem uma dificuldade de romper com o sentimento de autossuficiência. Ele bate a mão no bolso, está cheio. Olha o homem quando a conta está azul, né? Anda até com, tá tudo. Agora quando está lascado, é só ver os ricos quando chegam para Jesus, e os religiosos, geralmente eram ricos também, chega para Jesus e diz assim, mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O pobre fala, Senhor, me ajuda, minha filha está endemoniada. Ele está sempre lascado, já reconhece, eu estou lascado, eu preciso de ajuda. É mais fácil para o pobre reconhecer a sua miserabilidade, a sua dependência. Inclusive o texto diz que entre esses a gente encontra mais eleitos. O que Paulo fala aos Coríntios no capítulo 1? Prestem atenção entre vocês. Não foram muitos sábios, nobres, mas Deus escolheu aqueles que nada são para confundir aqueles que pensam que são. Deus chamou as coisas loucas para confundir os sábios. Jesus, quando vê os mais simples vindo ao encontro dele, reconhecendo quem ele é, ele diz, eu te agradeço, Pai, porque foi do teu agrado esconder essas coisas dos sábios e poderosos e revelar para os pequeninos. Tiago, no capítulo 2, verso 5, diz assim, olha, prestem atenção, porque Deus chamou aqueles que eram pobres aos olhos desse mundo, então o mundo que via eles como pobres, então desemboca aí na questão financeira, para serem ricos na fé e herdeiros do reino de Deus. Ou seja, a gente percebe essa eleição dentro desse escopo, mas não significa que Deus tem algum problema com isso, de jeito nenhum. Ele enriqueceu Salomão. O problema não está aí. O problema é que muitos desses se enclausuram e ficam com um sentimento de autossuficiência e não reconhecem mais Deus. Esse é o problema. Então não é de Jesus com eles, geralmente é deles com Jesus, é ao contrário. E João Batista, se a gente for olhar o senso de missão que eu disse, ele está lá, na periferia, lá nas margens do Jordão. Quem que morava na margem do Jordão? Pescador, gente simples. Ele está pregando para esses. Então a gente percebe o compromisso que ele tem com essa palavra, de anunciar essa palavra do mesmo jeito para todo mundo. Ele prega para o pobre, prega para o rico, prega para os soldados, não teme pregar. Aliás, ele confrontou Herodes. Imagina hoje você virar para o presidente e falar, não é lícito fazer esse monte de coisa que você está fazendo. Ele falou, não é lícito você possuir a mulher do teu irmão. Ele pegou um pecado, aspecto moral, e depois denunciou um monte de coisa que provavelmente deve ter a ver com as explorações que eles faziam, mas ele denuncia os pecados dele. E é por isso que no final, além de ser preso, mais à frente a gente vai ver que ele acabou tendo sua cabeça cortada. Não tem medo de anunciar o evangelho, de anunciar a palavra de Deus. Ele prega sem medo.
Então ele não fica negociando, não fica lá, não vou ofender essa geração, vou tomar cuidado com determinado tipo de pessoa. Ele prega o evangelho. Paulo diz aos Gálatas: se eu quisesse agradar homens, eu já não seria servo de Deus. O que eu dou valor na vida é glorificar a Deus. Lá o pessoal da Galácia, os cristãos ali, estava cheio de legalista, de falso crente, querendo olhar de novo para as questões da lei. Vocês precisam se circuncidar para ser justificado. E Paulo: vocês estão malucos, cara? O que enfeitiçou vocês? Vocês começaram tão bem, entenderam o que é graça, que a justificação é pela graça, que pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E agora vocês estão querendo se circuncidar para ser justificado? O que está acontecendo? E aí ele vai dizer: olha, mesmo que um anjo apareça aí no meio da reunião de vocês, se ele pregar alguma coisa diferente do que eu falei, que ele seja maldito, que ele seja anátema. E aí ele repete mais uma vez: seja maldito quem anunciar um evangelho diferente daquele que eu anuncio. Porque Paulo também tinha senso de missão. Quando o profeta Ágabo diz que ele vai sofrer em Jerusalém, ele fala: minha vida pouco importa, desde que eu cumpra o meu ministério de pregar o evangelho da graça de Deus. Ele sabe por que ele está aqui, inclusive para sofrer por esse evangelho. O perseguidor da igreja se tornou perseguido. Ele sabe o motivo dele estar aqui. Então o pessoal da Galácia estava voltando para essas coisas, e muitos estão voltando para isso nos nossos tempos. Estão deixando de observar que é somente a graça, que é somente Cristo, que é somente a Escritura que tem a palavra final, que é somente a fé. Então voltando, abraçando um monte de parafernália, cheio de culpa, carregando um monte de medo, cheio de evangélico com medo. Pecou: ai, será que eu perdi a salvação? Que perdi? Se você pode perder a salvação, significa que você pode ganhar também. Então, se depende de você, você não entendeu nada do evangelho ainda. Se você perde hoje e ganha amanhã, está baseado no que você faz a salvação, não no que Cristo fez. Porque se você entender o que é o sacrifício de Cristo, meu irmão, esse sacrifício perdoa os seus pecados até o dia que você morrer. Não até o dia do teu batismo, até o dia da tua morte, que o sangue de Cristo cobre a multidão dos nossos pecados. Amém? Ele tem compromisso com a palavra do rei, e isso traz para ele prisão, traz para ele morte. Porque profeta, apóstolo, homem de Deus, eles são assim. Eles não se importam com os desdobramentos, com as consequências. Eles têm coragem de anunciar essa palavra. Terceiro, a gente vê João Batista comprometido com o estilo de vida do reino de Deus. O texto vai dizer sobre João Batista que ele se vestia com a roupa da moda, vestia com peles de camelo, comia gafanhoto, mel silvestre, tinha lá uma dieta mó esquisita, né? O cara devia, eu não sei se você assiste The Chosen, quando o pessoal fala de João Batista, fala: o comedor de gafanhoto, devia ser um cara esquisitão mesmo, né? Mas por que ele tem esse estilo tão diferente? Não só fazendo a correspondência com Elias, mas ele tem esse estilo diferente porque é um contraponto à vida do sumo sacerdote. Porque ele está vivendo um contraponto àquilo que os religiosos estavam vivendo naqueles dias. Ele quer mostrar que Deus não tem absolutamente nada a ver com aquilo que estava acontecendo. Não só a palavra dele é diferente, apontando para o Cristo, para o Cordeiro de Deus, mas ele quer mostrar assim: o estilo de vida do reino não se compactua com o estilo de vida de agora desses homens. Ele quer mostrar esse contraste, assim como Elias fez isso também nos dias dele. Por que Elias confronta o rei Acabe e fala assim: não vai chover mais a não ser mediante a minha palavra? E o texto diz que fica 3 anos sem chover. Por quê? Porque Israel tinha se corrompido na adoração a Baal. Baal é considerado Deus da fertilidade. Os israelitas foram levados por Jezabel e Acabe a buscar Baal, acreditando que ele traria prosperidade para Israel. E aí o profeta é levantado por Deus para dizer assim: não vai chover mais. Vocês vão confiar em Baal, vai secar. A seca virá, a fome virá. E ao mesmo tempo, Elias é sustentado milagrosamente por Deus. Porque ele está querendo mostrar esse contraste de quem confia em Baal e quem confia em Yahvé.
Ele confia em Yahvé. Então ele vai para o riacho, e Deus manda os corvos trazerem carne para ele. Depois o riacho seca, Deus fala, vai para Sarepta, porque eu dei ordem para uma viúva te sustentar. Ele chega lá, ela está fazendo a última refeição, está esperando a morte, ele diz, não vai acabar a farinha e o azeite na tua casa. E ela sustenta todo o tempo que ele fica ali, de maneira milagrosa, porque Deus quer mostrar para os israelitas, para eles aprenderem a confiar em Yahvé. Porque o resultado de confiar em Baal é esse, a seca virá, vocês vão quebrar a cara com os falsos deuses, com esses ídolos. Em contrapartida, Elias é sustentado de maneira milagrosa. Então, João Batista está mostrando esse contraponto. O estilo de vida do reino é outro, é diferente. E muitas vezes na história a igreja teve que fazer isso, homens de Deus fizeram isso. Pouco tempo atrás a gente tem algumas comunidades nos Estados Unidos e em outros lugares dando uma resposta para aquele contexto hedonista, aquela busca do prazer, aquela ostentação, consumismo. Algumas comunidades tomaram decisões meio drásticas. Por exemplo, o pessoal passou a morar juntos em algumas casas, pegar o dinheiro, repartir, viver com um mínimo necessário para poder doar mais em missões, ajuda ao próximo. Então, teve muitas experiências assim na década de 60, 70 e 80. Desenvolver um estilo de vida para responder à ostentação, ao luxo, para ter uma alternativa do reino de Deus. Lá no começo da era cristã, você tem a história do Atanásio, conhecido como Santo Teimoso. Por que teimoso, dizia? Porque praticamente sozinho ele combateu o arianismo, que é o contraponto da doutrina da Trindade. Sozinho ele ficou batendo o pé, falando, não, é um Deus, 3 pessoas, a mesma substância. E o pessoal falava, nossa, ele teimou por causa de uma letra lá na doutrina, ele era um doutor, mas se ele não fosse teimoso, meus irmãos, imagina a bagunça que ia ser a igreja hoje. É por causa da teimosia dele de peitar a igreja inteira naquele período, que a gente tem a doutrina da Trindade. E aí qual foi a opção dele diante da tensão que ele sofria na cidade? Ele passava um tempo no deserto com um tal de Santo Antão, que ele dizia que era o herói dele. Ele dizia que era um homem totalmente piedoso, ele escreveu a biografia dele. Nesse tempo ele se fortalecia, porque dizia que era um homem extremamente piedoso, para ele poder voltar para a cidade e continuar as boas tretas dele na cidade, com a igreja, com todo mundo. Sozinho ele enfrentou uma tensão gigantesca, e aí a alternativa dele foi passar um período às vezes no deserto com esse homem, se fortalecer, e aí ele voltava para passar mais uns meses combatendo. Alternativa. Alguns anos atrás, décadas atrás, você tem um movimento gerado por Martin Luther King, para combater o quê? O pecado da segregação racial, do racismo. Então Martin Luther King conseguiu levantar um grupo grande de pessoas. Então, se no ônibus negro tem que ficar de pé quando entra um branco, a gente não pega mais ônibus. Ou muda essa lei injusta, ou a gente não pega mais ônibus. Quem pegava ônibus? A maioria é eles. Quebraram 2 empresas, 1 ano sem pegar ônibus. Mudaram o sistema segregacionista, racista. Agora, fato que difere um pouco dos movimentos de hoje. Porque olha o que o Martin Luther King dizia naquele contexto, quando no discurso I have a dream, eu tenho um sonho. Uma das partes ele diz assim, eu tenho um sonho em que os meus filhos vão viver num mundo em que serão julgados pelo seu caráter e não pela cor da sua pele. O que Martin Luther King falava? A cor não importa. Não importa a cor. O que importa é o conteúdo do caráter. Hoje os movimentos fazem o contrário. A cor importa. Por isso tem que ter um Jesus negro, tem que ter um Jesus não sei o quê, tem que ter um Jesus do LGBT não sei o quê. O que importa não é a cor. Claro que não precisa nem estudar muito para entender que o Jesus não é aquele loirinho de olho azul que a gente... É óbvio. Morar em Jerusalém, como vai ser aquilo? Não tem como. Mas sabe por que a maioria dos cristãos nunca ligou? Porque não importa. Eu não estou importando se ele é amarelo, ele podia ser verde. Não, Jesus era verde. Não importa. O que importa não é a cor de Jesus, é o vermelho do sangue dele derramado na cruz, para salvar pecadores como a gente. Mas ele criou um movimento lá, alternativo o quê? Ao sistema. E hoje a gente tem que tentar fazer a mesma coisa.
Eu vou falar que em alguns contextos a igreja foi até meio radical. Teve um contexto na Alemanha nazista que tinha cristão e pastor junto lá na Operação Valquíria. Os caras queriam matar o Hitler. Para quê? Para salvar os judeus, não para a alegria de matar o Hitler, mas para salvar o judeu, parar com a corrida maluca. Então, não tem o que fazer, ou a gente para ou vai morrer mais gente. Nossa, mas isso é meio... mas é fácil para a gente falar hoje, em 2023. Talvez daqui a uns anos a gente vai ter que falar dessas coisas, não sei. Mas lá atrás, na pele dele, é difícil estar na pele dele e lidar com esse momento tão diferente da história, né? Tão perverso da história, como Martin Luther King também. Então eles criaram alternativas. Hoje, no nosso contexto, a gente precisa desenvolver um estilo de vida que vai na contramão disso. Qual é o tipo de sistema que predomina na nossa sociedade hoje? A igreja tem que viver o contraponto disso. Por quê? Porque pela Escritura inteira você vai ver o chamado de Deus para o seu povo ser santo, separado, diferente, refletir a glória dele, a santidade dele. Você vai ver nas leis falando isso, sejam santos porque eu sou santo, os profetas falando isso. Você vai para o Sermão da Montanha e o Jesus, o que ele mais repete é: não sejam iguais a eles, não sejam como os religiosos que oram de pé para serem vistos pelos homens, mas não seja como o pagão que pensa que pelo muito falar vai ser ouvido. Não sejam iguais a eles. Vocês são diferentes. Vocês precisam desenvolver a cultura do reino. Aí você vai em Romanos 12, não vos conformeis com esse século. Não entra no sistema, nesses esquemas malignos, perversos. Qual que é o sistema que está predominando? A igreja tem que dar uma resposta a isso. Martin Luther King dizia que às vezes uma sociedade se deteriora por falta de um simples e autêntico protesto cristão. A igreja precisa abrir a boca, precisa falar. E não é porque a gente está vendo um início de tirania, de perseguição, que a gente vai ficar com medo. É agora que a gente fala mais. Talvez a gente até para aumentar a velocidade desse processo. Se a gente ficar quieto e esperar isso gradativamente acontecer, vai ser pior. Ou a igreja hoje começa a se levantar e falar, que o que está acontecendo no Brasil é um negócio, está começando a assustar, né? Nunca se viu esse cerceamento grande de liberdades, mas é só o início isso. Se a gente não parar isso agora e não começar a protestar, porque o sal da terra é a igreja. Não fica esperando o teu político fazer isso. Ah não, mas eu votei no fulano. Não, é a igreja que ele se levanta e denuncia o pecado. Por isso que eu falei que a primeira coisa da pregação é a denúncia. Como que você vai falar do remédio se o cara não acha que está doente? Só pode falar eu tenho a solução, o remédio, se diagnosticar primeiro que está doente. Que é o que Paulo fala a Timóteo. Timóteo, prega a tempo e fora de tempo, repreende, corrige e exorta, anima, encoraja. Então, primeiro é repreende. O que é a palavra lá? Mostra o erro, aponta o erro, aponta a doença. Depois você vai lá e mostra a correção e encoraja para caminhar nessa direção. Mas primeiro você repreende. Primeiro você fala, você está em pecado, amigo, você está doente, mas eu tenho remédio, Cristo Jesus. Posso te mostrar o remédio. Então a gente tem que anunciar para a sociedade hoje, cara. Não só ficar assustado, lamentando na rede social. É que infelizmente no Brasil sempre quem puxa essas coisas é gente fora da igreja. A igreja não tem a capacidade de se unir para começar a confrontar. E eu vou te falar, a igreja no Brasil é grande, hein? E se a gente juntar católicos nesse ponto que a gente tem em comum e tem que aprender nos pontos em comum, se unir. Francis Schaeffer falava do princípio da cobeligerância. Naquilo que a gente tem algo em comum, a gente se une. Em relação à moralidade judaico-cristã, a gente tem tudo em comum com os católicos, e aí a gente se une, porque aí vai ser uma voz grande. Porque quantos por cento que tem de cristão no Brasil? É gente, a maioria. Se esse povo se levanta com coragem, claro que tem um monte de falso crente aí no meio, mas não importa, tem muita gente boa que vai se levantar e falar, vai denunciar. Aí não vai ter cadeia para tanta gente, né? Não vai ter como. Ou vai lotar um pouquinho, vai dar trampo aí para o Natan mais, né? Ou não, né? Vai diminuir, que vai ser um pessoal mais... Vai fazer uns cultos lá na...
mas a gente tem que aprender a confrontar, a denunciar o erro na nossa sociedade, com coragem. A igreja precisa ser corajosa como João Batista foi. Então falou para soldado, falou para Herodes, cara, você está em pecado, seu pilantrão. Eu não acho que ele falou isso, né? Talvez eu falaria, morreria mais rápido. Por fim, ele tem compromisso com a glória do rei. Porque o princípio que eu falei, importa que eu diminua. É viver esse efeito gangorra. Que eu falei, que a gente descobre a nossa identidade, quanto mais a gente permite que Deus apareça em nós. Que Deus se manifeste em nós. Inclusive, glória tem uma relação muito interessante com a santidade. Santidade de Deus é aquilo que é separado em perfeição. Mas a glória tem a ver com a manifestação da beleza da santidade de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. A gente manifesta essa beleza da santidade de Deus quando diminui e permite que essa beleza vá se manifestando em nós, naquilo que a gente faz na nossa vida. O nosso papel é esse, procurar manifestar Cristo para os outros. Por isso que você vai acabar encontrando a sua identidade. Porque quando Cristo veio a esse mundo, o verbo se fez carne, ele não se tornou um fantasma, uma coisa meio etérea, meio desencarnada. A gente pensa que espiritualidade é uma coisa desencarnada, nada a ver com a vida. Pensa, quando Deus se tornou carne, se tornou homem, ele mostrou a humanidade por excelência, na sua plenitude. Espiritualidade para nós é mostrar o ser humano vivendo por excelência. Não tem a ver com anjo, a gente pensa sempre em algo, uma vida espiritual, você pensa em anjo. Vida espiritual plena, você tem que pensar em Jesus de Nazaré, mostrando quem Deus é e quem o homem tem que ser. Por isso que ele falou, eu manifestei a eles a tua glória, Pai. Jesus é a exata expressão do ser de Deus. Quando ele veio mostrar quem Deus é, ele foi o ser humano por excelência. Ele foi o ser humano que manifestou alegria, delicadeza, longanimidade, fé, humildade, paz, domínio próprio. Num equilíbrio perfeito. Porque teve hora que pegou o chicote para dar nos caras e não pecou. Sou consumido pelo zelo à tua casa, pelas coisas de Deus, né? Irai-vos, mas não pequeis. Ele mostra que tem momento que cabe isso. Cabe isso. Ele tinha um equilíbrio perfeito, mostrou o homem perfeito para nós, a plenitude da humanidade. Você quer mostrar a beleza da santidade de Deus, a glória de Deus? Seja o ser humano por excelência. João, na sua primeira carta, diz assim: quem afirma estar em Cristo deve viver como ele viveu. Eu acho que é o versículo que eu mais gosto da Bíblia. Quem afirma estar em Cristo deve viver como ele viveu, deve andar como ele andou. Como é que Jesus andou? Você vai lá em Atos 10, Pedro está pregando na casa de Cornélio. Ele fala, eu vim anunciar o Jesus de Nazaré, que foi cheio do Espírito Santo e andou por toda parte, fazendo bem a todas as pessoas e curando e libertando os oprimidos pelo diabo. Como é que Jesus viveu? Fazendo bem por toda parte, curando e libertando os oprimidos pelo diabo. Anunciando, trazendo cura, refrigério, restauração. É assim que ele viveu, manifestando essa virtude, esse caráter. O nosso papel é manifestar isso. O compromisso com a glória do rei tem como desdobramento cada um de nós diminuir mesmo. E apontar como João Batista fez para Cristo em todo o tempo. E a gente faz isso quando para de dar espaço para o Levi, para o Jonatas, para a Ivone, para a Karen, para o Guilherme, e começa a mostrar Cristo em nós. O fruto do Espírito tem que manifestar na nossa vida. E assim a gente vai manifestar a beleza da santidade de Deus, que é a sua glória. A sua glória. É assim que João Batista viveu. Importa que eu diminua e que ele cresça. Amém? Eu queria fechar esse momento pedindo para você fechar os teus olhos, ficar de pé. Vamos concluir cantando isso, fazendo desse cântico a nossa oração mais uma vez. Damos graças, Pai, pela Tua santa palavra, pelo Teu evangelho manifestado na vida desse santo homem, que segundo o Teu Filho Jesus foi o maior dos nascidos entre mulheres. E como nós vimos aqui, mesmo não fazendo grandes sinais,
mesmo não tendo influência política, religiosa naquele contexto, como muitos dos fariseus tinham, esse homem tinha uma capacidade de apontar para o teu filho Jesus, e nós queremos aprender com ele essa mesma capacidade, Pai. Nos ajuda a enterrar o velho homem na nossa vida. Como disse o apóstolo Paulo, fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em nós, e a vida que vivemos no corpo, vivemos pela fé no Filho de Deus que nos amou e se entregou por nós. Nos ajuda a manifestar o caráter do teu Filho na nossa vida, nos ajuda a ter esse compromisso com a tua presença. Não importa as perdas que venhamos a ter, o que importa é estarmos na tua santa presença, o que importa é ter o teu Espírito habitando ricamente em nosso coração, nas nossas vidas, como cristãos, indivíduos, como igreja especialmente. Queremos ser uma igreja que reflete a tua glória, filhos que refletem a tua glória. Nos ajuda a ter compromisso com a tua palavra. Nós queremos pregar a tua palavra, não queremos deturpá-la em momento algum, não queremos omitir dessa geração aquilo que vai trazer salvação para eles, por medo, por receio de perseguição, por receio de qualquer tipo de afronta. Nós queremos ter a coragem de João Batista, de pregar para pobre, para rico, para poderoso, para soldado, anunciar o teu evangelho como ele é, Pai. Nos dê essa coragem, essa ousadia, para viver o estilo de vida do teu reino nesse dia, e refletirmos a tua luz. Nós não temos luz, nós refletimos a tua luz. Que o Senhor nos ajude a viver dessa forma, e manifestar a tua glória. Queremos mais e mais de Ti na nossa vida. Aleluia. Jesus disse certa vez: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder por amor a mim, esse encontrará. João Batista, importa que eu diminua e que ele cresça. Como eu citei Paulo aqui na oração, fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim agora. Como eu falei, é uma coisa paradoxal. A gente pensa, eu vou me anular e vou me perder. Mas é o contrário, quanto mais você mergulha em Deus, mais você se acha, você se encontra. Porque tudo que você precisa está nele. Está nele. Que a gente aprenda o segredo da vida desse santo homem, priminho de Jesus. Amém?